aqui o Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos. Nós estamos participando aqui do Science Business Connection. Então é a terceira edição já e a gente está aqui com a Mariângela, né, com a Giane. Obrigado por estar nos recebendo e esse evento maravilhoso. Mariângela, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, sobre o evento, sobre essa conexão, né, da academia com o mercado, com a sociedade, a relevância disso, né, para o país, para as cidades, né? Então, o Science Business Connection ele nasceu justamente para alavancar essa coisa da parceria entre a universidade e a empresa. A gente tem um grande muro de Berlim, vamos dizer assim, entre a academia e a indústria, né? As linguagens são diferentes, as formas de aproximação são diferentes, e aí a gente criou esse evento. A gente está na terceira edição, onde o nosso mote é justamente o que está no tema desse ano, né? Conexões que transformam. Então, conexões, fazer conexões, conectar a academia, que tem seus desenvolvimentos, sua grande produção científica, com as indústrias que têm suas dores e seus gargalos. Então, é botar os dois juntos, no mesmo ambiente, para conversar e ver as sinergias, né, e os desenvolvimentos em conjunto. Giane, comenta com a gente um pouquinho, né, essa história toda, né, do pitch se posicionando bem forte para fazer essa conexão, né, com esse papel legal, e você que coordena o agro, né, o agropolo aqui, né? Ele fala do agropolo que ele quer ouvir o meu mineirês, né? Mas hoje o Parque de Inovação Tecnológica é nada mais, nada menos que um ambiente de oportunidades para que empresas de base tecnológica se tornem aí conhecidas e competitivas nos segmentos dela, né? E um deles, o agronegócio. Então a gente costuma dizer, se a gente, né, Mariângela, sabe fazer um avião voar? Né? Imagina toda essa expertise também sendo gerida para transferir tecnologia para o agronegócio. Né? E a gente não faz isso sozinho, e o Science Business hoje ele mostra isso, né? O trabalho que a diretoria da Mariângela desenvolve é toda essa conexão entre os departamentos de ciência, entre as universidades, entre o poder público, todos juntos e misturados em prol de um objetivo: desenvolvimento econômico local. E o nosso trabalho aqui é fazer com que esse desenvolvimento econômico local também seja impactado através das tecnologias para o agronegócio. Acho que é um segmento muito importante para o Brasil, né? E que hoje está se desenvolvendo muito forte na visão de inovação, aplicação de tecnologia, né? E aí, Mariângela, comenta um pouquinho com a gente essa questão, né, dessa conexão. A gente também tem aqui um desafio, né? Um hackathon acontecendo aqui com a presença de uma empresa grande aqui do Vale, né? Comenta um pouquinho essa oportunidade também que vocês trazem. Então, esse ano a gente colocou, né, dentro do Science Business um hackathon, aí a Nestlé, né, entrou junto com a gente. A Nestlé tem um hub de inovação aqui dentro, né, ela está instalada no Vale, mas ela tem um hub de inovação aqui dentro do pitch. Então a gente não tem só startups aqui dentro, que às vezes é a visão, né, que todo mundo tem. A gente tem startups pequenas, médias, grandes, né, como uma Nestlé, uma CPTM, um Metrô, que trazem esses desafios para todo esse ecossistema. Né? Então o Hackathon é a nossa primeira edição, a nossa primeira experiência, né? Tá acontecendo, vai acontecer durante os 3 dias, e a Nestlé está trazendo desafios para esse grupo, né, que fez a inscrição, e no final, no último dia, a gente vai ter a premiação. Né? E aí, qual é o grande, eu acho que esse acaba sendo o coroamento, né, um pouco dessa conexão academia, indústria, empresas, e não só na área do agro, né, como a Giane está aqui, a gente acabou dando um destaque para o agro, mas a gente tem outras cadeias produtivas locais, que é a aeroespacial e defesa, o agro, o TIC, agora o mais caçulinha, que é o de saúde, e até o final do ano a gente deve abrir o de mobilidade. Então são 5 cadeias produtivas locais que também se beneficiam desse arranjo todo que a gente tem disponível aqui no pitch, e que o Science Business vem aí para alavancar a parceria com a academia. São desafios reais, né, da indústria, né, desafios reais da sociedade sendo colocados para jovens, para toda essa comunidade, né, de ciência poder resolver, né? E isso é inovação também, né? Trazer impacto positivo, né? Essa é a visão que a gente tem. Eu costumo dizer que é um diferencial do pitch, escutar o lado de lá primeiro,
né? Quando a gente pensa em inovação, você tem que entender dentro dos elos dos segmentos, no caso do agro, no caso da saúde, da mobilidade, o aeroespacial, o que está pegando, né? Aonde a inovação tecnológica ela pode estar sendo inserida para que aumente a produtividade e aumente a renda dessa empresa. Aumentando a renda, aumentando a produtividade, você gera emprego, você dá oportunidades. O Science Business é fenomenal no quesito de oportunidades para os jovens que estão na universidade. Então, eles já começando, através do Science Business, ver todo esse ambiente, tudo junto e misturado, eles começam a pensar na profissão deles, olhando para o desenvolvimento econômico. E nosso país ganha com isso. Ganha o quê? Crescimento, né? No caso do agro, nós vamos continuar durante muitos e muitos anos sendo o supermercado do mundo, por conta da inovação tecnológica. Queria complementar um pouquinho, né? Eu acho que é interessante colocar que a gente está também recebendo muita demanda dessas grandes empresas por conta de captação de talentos, né? Por conta dessa crise toda que a gente tem de mão de obra, de pessoal capacitado, de pessoal com um nível bom de trabalho. A gente está recebendo demanda das empresas para inserir dentro do nosso evento, né? E a gente vai ter um painel amanhã justamente sobre essa questão de motivação para os talentos e as empresas olhando para esses talentos, como é que isso está acontecendo hoje em dia com o IA, com tudo quanto é mudança, né, que a gente está tendo na questão das contratações. E eles veem aqui o PIT com suas 31 universidades e instituições de ensino conectadas como um grande celeiro para esse tipo de captação, né? A própria Nestlé está vindo fazer um hackathon com a gente por conta de captação de talentos, não só para resolução de desafios, mas para captação de talentos também. Esse é o grande desafio também que nós temos, né? Desenvolver as competências necessárias, os skills novos, né? Que estão mudando muito rapidamente com essa transformação, né? Com a tecnologia, mas também com, que foi comentado também na abertura, né? As crises, né? Que a gente vive, climática, né? Geopolíticas, enfim, né? Econômicas, que trazem mais complexidade ainda para a gente. E eu queria que você comentasse um pouquinho também do social. A gente conversou um pouquinho antes. Eu acho que esse é um aspecto muito importante também, né, do papel de um hub de inovação, de um parque tecnológico, pensar também no impacto social, né? Que é esse desenvolvimento dos talentos, mas outros aspectos também, Jane. O programa social do PIT é abrir as portas do PIT para pessoas que até então nem imaginavam que o PIT existia, né? E pessoas que hoje com falta de perspectivas. Então, em toda a nossa região, em todo o Brasil existe isso. Então é fazer para essas pessoas, com essas pessoas, o mesmo que eu faço com uma empresa de base tecnológica, o mesmo que eu faço com um universitário aqui do lado. Fazer conexões para que essas pessoas sejam despertadas em uma profissão, né? Sejam despertadas em melhorar aquilo que elas se proporam e sonharam em fazer, né? É abrir as portas, né? Se eu posso hoje ter, né, uma Mariângela, uma doutora, né, usufruindo desse ambiente, por que outras pessoas não podem, né? Então, nossa diretoria teve essa ideia e hoje o programa que nós temos aqui social se chama Empreenda On, né? É o on de estar ligado, né? É o on de oportunidade. O pai tá on, né? Então é fazer com que os nossos jovens e essas pessoas com falta de perspectiva tenham oportunidade de crescimento. E eu costumo dizer, sem nenhuma modéstia e sem nenhum poder, é salvar vidas. É fazer o pitch, estar junto de pessoas que até então nem imaginavam um dia estar aqui com a gente. A gente vê, isso é fantástico e é fundamental mesmo, né? A inovação realmente que impacta, né? Traz desenvolvimento econômico, com certeza, né? Desenvolve talentos, mas traz impacto positivo na sociedade como um todo. Acho que essa é a inovação e um parque tecnológico tem esse papel, né? De olhar os diferentes atores e fazer com que isso floresça, né, e transforme realmente as vidas. A gente agradece muito esse bate-papo aqui, sei lá, podia ficar no painel. Trem bom sobre bater um papo, prosear, né, sobre inovação, é bom demais, gente. Então, muito obrigado. Vamos deixar uma última palavra. Eu acho que até pegando esse gancho, né, que você colocou, muitas instituições, muitos parques ou
hubs de inovação se colocam só dentro do que a gente chama de tríplice hélice, né? Que é a academia, governo e a indústria, né? A gente tenta avançar isso, né? Que é inserindo as próximas que estão sendo desenhadas, né? E uma delas que tem um peso muito forte é a sociedade. Então não adianta de nada a gente fazer qualquer coisa aqui se isso não gerar impacto na sociedade, seja ele econômico, seja ele como for, e seja ele dentro de um programa como esse, né, que é o Empreenda On, que está mudando a vida de muita gente, né? Então é um conjunto, é uma visão sistêmica, um jeito mais holístico, né, de olhar tudo para poder criar esse avanço tecnológico e esse desenvolvimento social que a gente precisa. Queria convidar todos, quem ainda não teve a oportunidade, amanhã e sexta-feira, né? Amanhã 23 e 24 estaremos aqui. Não deu para vir? O ano que vem tem mais, em julho, né? Junho nós teremos o 4º Science in Business. Acompanhe o Instagram do Pitch, né? @PitchSJC, e também acompanhe no Pitch no LinkedIn. Tenho certeza absoluta que vocês vão ter aí a oportunidade de também estar, mesmo que online, nesse ambiente de oportunidade que é o Parque de Inovação Tecnológica. Então o convite está feito. Realmente se conecte, porque a conexão é fundamental para você abrir as perspectivas, ter um olhar diferente sobre as coisas, e o Pitch aqui traz muitas oportunidades mesmo. Então vamos continuar vendo aqui o Science Business Connection, porque a transformação está acontecendo agora.